prazer estar aqui mais uma vez. Essa é a minha segunda vez pregando. Minha primeira vez foi uns 6, 7 meses atrás, num grupo de jovens. Teve uma história, um testemunho de um amigo meu que ele estava passando por um tempo difícil. Ele me ligou no meio da noite e eu ajudei ele, orei por ele, dei uma palavra para ele, e isso foi o tema da minha pregação a última vez. E dessa vez é diferente, porque não aconteceu nada desse tipo. Eu apenas quando o pastor, no culto de... os irmãos podem se sentar. Desculpa, não estou acostumado. O pastor, no culto de fim de ano, ele virou para mim e falou: Gabriel, você já sabe, né? Você vai pregar no jejum de Daniel. Eu falei: mas como assim, pastor? Eu nem falou se eu quero, né? Ele falou: não, mas você vai pregar, eu já coloquei o sketch lá no grupo da igreja. Eu falei: tá bom, mas eu não estou no grupo da igreja, como que eu vou pregar? Ele: não, você é da igreja muitos anos, você tem que estar no grupo, você se vira aí para eu ver. Aí eu falei com meus pais: vocês estão no grupo? Eles: não. Eu falei: como assim, ninguém está nesse grupo? Falei pro Lucas, filho do pastor, ele também não está no grupo. Eu falei: pastor, como é que eu vou saber quando que eu vou pregar? Aí depois eu recebi o schedule, tudo certinho, o pastor vai ter que colocar algumas pessoas no grupo, porque muita gente não está no grupo. Amém? Então, pedi para os irmãos abrirem em Mateus, capítulo 7, vamos estar lendo dos versos 15 ao 20. Mateus capítulo 7, 15 ao 20, diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pés de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Eu também vou estar lendo mais um versículo que é semelhante a esse, que está em Lucas, capítulo 6, versos 43 a 45, obrigado. Nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Que Deus e Pai, quero te agradecer por mais um dia de estarmos aqui na sua presença. Usa-me como instrumento em tuas mãos para que eu possa ler a tua palavra. Enche os nossos corações do teu Espírito e da tua paz. Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Primeira coisa, quando a gente lê esse versículo, esses dois versículos, eu vou estar usando Mateus, porque ele é mais completo, é que tudo que nós temos, aqui ele está se referindo a árvores, mas nós conseguimos perceber que tudo na vida nossa, ela é baseada em algo bom e ruim. Então, como fruto bom e ruim, e você percebe que algo é bom e ruim pelos frutos que aquilo gera. E aqui ele fala: toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Então nós já temos uma noção que Deus não gosta do que é ruim. Deus, ele vai cortar e lançar ao fogo o que não é bom. E nós podemos, como eu já disse, reconhecer as coisas boas pelos frutos que elas dão. Por exemplo, verdade, honestidade, quando nós fazemos o bem para nossos irmãos, tudo isso gera coisas boas na nossa vida. Então isso é bom, isso agrada o coração de Deus. Mas também, de certa forma, as coisas ruins, por exemplo, mentira, traição, drogas, bebidas, essas coisas tudo trazem coisas ruins. Os frutos dessas coisas são coisas ruins para a nossa vida. Então, com esses versículos a gente consegue realmente identificar e criar algo que divida isso, e nós daqui para frente conseguimos identificar o que é ruim realmente e o que é bom. Eu vou estar focando mais em falar sobre frutos bons,
porque o ruim, ele já é bem claro aqui, que Deus não gosta, não se alegra. E a minha pergunta é, como gerar frutos na casa de Deus? Porque muitas pessoas fazem essa pergunta, eles se perguntam, como eu posso estar gerando frutos se você não consegue, às vezes você é tímido. Mas com essa pergunta, às vezes também vem algumas desculpas, que você fala, mas é porque eu não estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Tanto tempo atrás eu falou que eu seria talvez um missionário, um pregador, mas eu não estou fazendo isso. Talvez você culpe o pastor que não te colocou onde você queria estar, na função da igreja, ou talvez você falar, meus amigos são muito difíceis, eu não quero nem gastar tempo com eles. Mas o que você está fazendo para mostrar a Deus que você quer seguir o chamado que Ele te deu? Porque pessoas, elas nascem, crescem e morrem, às vezes nem sabendo da palavra de Deus, ou às vezes elas sabem, mas elas ignoram. E apesar de elas ignorarem, elas têm um chamado e elas escolhem ignorar. Então, não ignore o seu chamado. Faça o que Deus colocou na sua vida e busque isso, porque Deus, você já ouviu isso várias vezes, Deus que não criou robôs. Ele coloca algo na sua vida, mas você escolhe adquirir aquilo. Então, se você escolher seguir o chamado de Deus, qualquer que seja, mostre a Ele que você está disposto a deixar as coisas que não são do reino dele de lado para seguir o seu chamado. Por exemplo, você fala para Deus, eu não estou pregando, não estou sendo, meu chamado é de missões, mas quando você está com seus amigos, você fala de Deus para eles? O que faz você pensar que as pessoas lá fora vão te ouvir mais do que os seus amigos? O que faz as pessoas lá fora te darem mais credibilidade do que as pessoas que estão do seu lado agora, que talvez nem conhecem a palavra? E talvez você possa ser o único caminho delas para Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus é o único caminho para o Pai. Mas talvez hoje você seja a única pessoa que possa mostrar Jesus para alguém na sua vida hoje. Amém. Então, escolha seguir o seu chamado, escolha fazer a diferença no mundo e não crie desculpas, porque Deus te colocou no lugar certo agora e você tem pessoas, você com certeza conhece no mínimo 5 pessoas que você pode evangelizar no seu dia a dia, seu colega, eu, por exemplo, amigos meus da escola, e talvez você tenha vergonha, mas saiba que quando você vem à igreja, você se enche da palavra de Deus, você permite que Deus tome o seu coração, Ele faz fluir o amor dele, e o amor de Deus é tão incrível, o Espírito Santo, ele é de dentro para fora, ele faz com que as pessoas, quando elas te veem, elas se impressionem do jeito que você age, das suas escolhas, das suas atitudes, até o físico seu muda, e as pessoas começam a perguntar o que você tem de diferente, o que você tem que elas não têm, por que você sempre tem paz, por que você consegue perdoar coisas tão fácil, por que você consegue ser amigo de todo mundo, porque você tem o Espírito Santo que move em seu coração. E isso, Deus vai abrir uma porta para que você possa pregar o Evangelho para aquela pessoa que talvez você nem conheça, talvez você vê ela, mas você nem sabe quem ela é direito, mas Deus abre essa porta para que você possa trazer mais uma pessoa para a igreja. E o lindo disso é que você tem que parar para pensar que não é uma pessoa. Porque se você traz alguém para a igreja hoje, ele começa a seguir os caminhos de Deus, ouvir a palavra. Se for um jovem, por exemplo, ele encontra uma moça da igreja, um homem da igreja, uma jovem, e eles se casam, têm filhos, os filhos deles nascem na igreja, e os filhos dos filhos deles nascem na igreja. Então você começa a perceber que o amor de Deus ele é tão grande que só de você ter atingido uma pessoa fez com que uma geração estivesse na casa de Deus. Eu nasci na igreja, meus pais nasceram na igreja. Alguns avós meus nasceram na igreja. O pai do meu pai nasceu na igreja. Mas eu não sei quem foi que falou para meus bisavós, talvez, de Deus. Eu não sei quem trouxe eles para a igreja. E talvez você saiba quem falou Jesus para você ou quem falou Jesus para os seus pais. Mas isso não importa, porque Deus sabe. E a Bíblia fala que quando você dá frutos,
para a igreja, quando você dá frutos para Deus, você vai ter galardões do céu. Amém. Mas nós não devemos fazer pelos galardões, nós devemos fazer porque o amor de Deus é tão grande que seria até egoísmo nós guardarmos para si mesmo. Imagina há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia. Imagina a igreja sendo perseguida, pessoas sendo mortas por amarem a Jesus. Imagina se os cristãos daquela época, os apóstolos, virassem e falassem: vamos guardar o que a gente sabe. O próprio Jesus veio à terra, falou com a gente, agora nós estamos em paz, nós sabemos que vamos ser salvos. Imagina se essas pessoas virassem e falassem isso, que não vão sair e pregar o evangelho porque é muito perigoso. Naquela época eles podiam ser mortos. E hoje, muitas pessoas têm esse risco, mas aqui nós não temos esse risco. Nós podemos livremente falar sobre a nossa religião. E se eles tivessem feito isso, onde nós estaríamos hoje? Talvez o cristianismo não existiria mais. Mas essas pessoas, elas dedicaram a vida delas para Jesus, porque quando você ama algo com o seu coração, aquilo não é apenas prazer, e aquilo não é apenas algo que te faz feliz, mas aquilo é algo que motiva você a viver. E quando a presença de Deus motiva você a viver, você começa a colocar ela em todo o seu dia a dia, as pessoas começam a ver isso. Então não pense que Deus não está vendo o que você faz, Deus não quer saber sobre as coisas que te agradam, porque talvez você não esteja fazendo o que você gosta agora, porque Deus, Ele te deu um chamado que vai te dar prazer, que vai fazer com que você goste. Você fala: eu não sei falar em público, eu não gosto disso. Então Deus não vai te colocar para pregar, Deus vai te colocar para você talvez ser para você ser do líder da equipe de intercessão da igreja, porque você gosta de orar, ou talvez se você sabe algum instrumento, você é apaixonado em música, como eu, então Deus vai te colocar para você tocar algum instrumento na igreja. Deus sempre tem algo para te colocar. Amém. Tudo que você faz na igreja é para o louvor dele. Até as pessoas que talvez lavam um banheiro, limpam a igreja, Deus não tem medida isso. O pastor não é mais importante do que a pessoa que vem para a igreja para limpar. Porque Deus, Ele vê o coração, Ele não vê o ato que você está fazendo. Se você está fazendo aquilo com amor e você coloca Ele em primeiro lugar, Ele vai se alegrar com isso. Amém. E mais um ponto aqui. Você está no lugar certo. E faça o seu dia a dia ser para Deus. Faça com que as pessoas vejam Deus em você. Busque Ele, faça Ele transbordar em sua vida. E, como eu já disse anteriormente, vou repetir, guarde isso, que Jesus é o único caminho para o Pai. Mas talvez hoje você seja o único caminho para Jesus de alguém. Talvez essa pessoa que você viu hoje, que você ficou pensando, olhe por ela. Amém. E pare para pensar que talvez você seja a única pessoa que vai fazer com que essa pessoa se aproxime de Deus. Porque Deus abre portas, mas você que tem que escolher entrar. Se você entrar na porta, Deus vai ter algo lindo para você. Então queira isso para a sua vida. Amém? Eu quero deixar uma pergunta aqui. O que você pode fazer hoje pelo seu chamado? O que você pode melhorar no seu dia a dia para que você se aproxime do que Deus quer para a sua vida? Ou talvez você já está lá. O que você pode fazer para melhorar aquilo? Por exemplo, você quer ser um líder de louvor no louvor da igreja. O que você pode fazer para estar naquele lugar? Por exemplo, se você quer ser um pregador, comece a ler a Bíblia. Comece a ouvir o que Deus tem para falar para você. Comece a meditar na palavra. Você quer ir em missões. O que você faz pela sua cidade? O que você faz pela sua família? O que você traz para os seus amigos quando você está com ele? Então comece a pregar para os seus amigos, se você quer ser um pregador, pregar para a sua família, e Deus vai te abençoar nisso. Ele vai mostrar o melhor dele. E não se desanime se você for rejeitado, porque a palavra de Deus traz vários versos que nos confortam, que façam que nós não percamos a esperança.
um deles que fala que toda palavra não volta vazia. Então, não importa o que você fale, desde que você fale até um Jesus te ama, aquilo vai impactar a vida de alguém, porque Deus tem um plano e Ele é fiel e Ele sempre vai cumprir o que Ele disse. Amém?